Olá a todos, vamos para mais uma aula do curso de gestante e hoje a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos da gestação e do puerpério. Então, meu nome é Graciele, eu sou psicóloga da Aberta Saúde, dentro dos CPS de Belo Horizonte e de Contagem. Dentro desse momento tão importante na vida do casal, a gente vai falar um pouco do que pode ter de mudanças dentro da gestação e após a chegada dessa criança na família de vocês. Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar é que é um novo ciclo, né? Vocês já estão com vários papéis de profissional, marido, de esposa, filho e filha, e vamos assumir mais um papel, né? De ser pai e de ser mãe. E isso traz uma mudança na rotina e traz muitas expectativas, né? Então, a principal é um evento, né, que traz muitas expectativas, muitas emoções. A experiência de gerar um filho é um momento de destaque, tanto na vida do homem quanto da mulher, e vai trazer repercussões importantes para os meios familiares. Então, hoje o intuito dessa aula é que a gente possa tentar prevenir alguns impactos e mudanças que sejam negativas na vida de vocês e que façam que esse momento seja ainda mais agradável e amoroso. A primeira coisa que a gente pode observar é a mudança tanto no papel de maternidade e paternidade na vida do homem e da mulher. Vamos começar com o papel da paternidade. O pai precisa de tanto preparo no ajuste do seu novo papel quanto a mãe. Portanto, ele precisa participar plenamente dos preparativos para a chegada do novo bebê. Isso é muito importante, né? Se a gente for olhar várias pesquisas que existem referente à paternidade, o que a gente vê muitas vezes é como se fosse um papel exclusivamente da mulher. E não é. Então, a gente precisa já inserir esse pai na gestação, nos cuidados, não somente quando a criança nasce, mas quando a mãe descobre esse novo ser dentro de si. Então, precisa já ter esse cuidado da inclusão do pai para que ele não se sinta excluído desse processo. Muitas vezes, dentro do consultório, eu vejo que as mulheres reclamam muito de cair a ficha, né, do pai, porque normalmente o pai fica mais preocupado com a questão financeira. Mas a mulher, ela está sentindo o bebê, ela percebe a mudança no corpo, ela percebe todos o processo que o bebê vai crescendo dentro dela, mas o homem não tem esse entendimento, né? Então, quanto mais ele está inserido nessa gestação, mais forte será o vínculo desse pai com a criança após o nascimento. E mais segurança e proteção a mulher vai sentir, né? Por causa de todas essas mudanças emocionais que a gravidez proporciona. Algumas das mudanças que a gente percebe durante a gestação da parte materna, né, do pai. Então, como eu disse, a questão material e financeira é um foco maior dos pais, porque ele pensa em todo o processo que vai vir essa gestação. Um novo quarto, né, questão do plano de saúde, os bens materiais que precisam ser adquiridos por causa dessa criança. Então, o foco dele inicialmente é essa questão financeira. Outra questão é que os pais eles têm uma certa dificuldade de elaboração dessa nova criança quando está no ventre da mãe, né? Então é importante que o pai ele seja inserido nisso para que tenha uma proteção maior e uma segurança tanto para a mãe quanto o bebê que está por vir. O pai ele também possui seus limites e medos, né? Não é só algo da mulher. O pai também vivencia isso, né? Como que essa criança vai vir, se vai estar saudável, como que vai ser o parto, se a mulher dele vai estar tranquila, se vai estar bem, se vai ter alguma interferência. Tudo isso são medos que os pais possam vivenciar e não serem ditos, né? Outra questão, né? O pai, o envolvimento materno não é somente na questão da divisão de tarefas, também precisa ter um envolvimento emocional, tanto com a mãe quanto esse bebê que está por chegar. Né? E outra coisa é a participação ativa dos pais durante o processo gestacional. Né? Muitas vezes fica algo exclusivo da mãe, a compra do berço ou as roupinhas. Né? Quanto mais o pai ser inserido nesse processo, mais fácil vai ser a elaboração e o vínculo com a criança. Esse vídeo que vocês vão assistir é de uma série muito legal que vocês podem encontrar na Netflix que fala sobre o começo da vida, a importância do desenvolvimento infantil, a importância da participação dos pais na vida da criança.
Então, ele é rapidinho e vai trazer algumas informações complementares sobre o papel do homem, do pai, na gestação e na criança. Daddy, What? I have to stand close to each other, then we can talk. पहली बार एक नई लाइफ को, एक नई जिंदगी को अपने हाथ में लेने के बाद तब मेरे को सबसे पहले तो मुझे गूज बम्स आ गए. E quando eu peguei e tava vendo ele assim, parecia que eu tava me vendo. They squall, they scream, they're unpleasant. But then suddenly I had this little being, and it was amazing. Esse aqui é a minha estrela. Esse aqui é meu ar, é o ar que eu respiro, é a minha vida. Eu aprendi mais com ele em 2 anos do que eu aprendi na minha vida inteira. They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. 来是个喜欢的事情。另外呢，就是还有一点最重要的事情，也长大让他们要成为什么样的人，我只是想让他们。Fathers who are involved, who spend more time with their children, release hormones that make them feel happier. Eu falo com ele pula, sabia? Vai pegar. O papel do pai é um papel fundamental e diferente, que é um papel de ir mostrando para a criança que existe um mundão lá fora para além desta mãe. They tell you, real men don't change diapers, real men don't hold their child. And now finally, men are told, you have to hold your child. You're a loser if you don't hold your child. And I think for men it's been a great relief. Our children don't care whether I'm important. They don't care whether I make any money. The only thing they really care about is whether I'm present. Again! Então, o vídeo mostra um pouquinho para vocês referente à importância, né, dos pais na vida da criança e também da mãe, né, com a gestação, com os seus medos. Então, é importante vocês sempre lembrarem disso, que não existe um papel mais importante, seja do avô, da avó, da mãe ou do pai, mas são todos necessários para o desenvolvimento de qualidade da criança. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho da mãe, né? A gente falou do papel do pai e agora da mãe. As mães se preparam para o nascimento com suas próprias experiências, receios e esperanças. A própria experiência do nascimento varia os sentimentos a respeito, podem ser os mais diversos. Então, as emoções, as expectativas, às vezes os medos e receios podem ser diferentes de mãe para mãe, né? De gestante para gestante. O que eu percebo muito dentro do consultório com as futuras mamães é o medo de não serem perfeitas, né? Elas têm essa dúvida quando se estão preparadas para o filho que está para vir. O que a gente precisa sempre lembrar é que, da mesma forma que a criança ela vai aprender com esse novo mundo que ela está sendo inserida, a mãe e o pai também terão um aprendizado, né? Não é porque a criança nasceu que a mãe vai saber de tudo sobre ele. Eu brinco com os pais que não existe um manual de instrução. A cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho da criança e conhecendo os cuidados que são necessários para ela. Outro ponto é que a mãe tem que se acostumar com o fato de que o bebê que ficou todo aquele tempo dentro dela, agora está separado, tem suas próprias necessidades e exigências. Então, uma coisa é a segurança, né, dentro do ventre materno, da mãe estar ali sabendo quais são as necessidades do seu bebê, de alimentação correta, né, de um sono às vezes mais adequado. Mas depois que a criança sai do seu ventre, ela vai ter outras necessidades, né? Vem às vezes o choro, noite sem dormir, então vem um cansaço ainda maior, né? Quando a gente tem um apoio social, né, um apoio paterno nesses momentos, tudo isso vai ser mais leve para a mãe. Tornar-se mãe traz à tona sentimentos, esperanças e receios que até então estavam ocultos e que podem pegá-la de surpresa. Então fale de seus sentimentos.
É importante que as mães consigam falar de suas angústias, né? Muitas delas ficam guardando tudo para si, como se não pudesse falar que estava cansada, como se não pudesse falar que está triste, que está angustiada, né? E sendo que todas essas emoções, elas fazem parte do ser humano. No vídeo que vocês vão ver agora sobre o papel da mulher, da maternidade, vocês vão perceber um pouco todas essas falas vindo de mães, né, com os seus pequenos, e podem se reconhecer dentro dessas falas. It was right after they had broken my water. I went into the bathroom and I just bawled, and the nurse was in there with me. And she said, "What's wrong?" You know, trying to help me figure out what I needed. And I said, "I don't want to do this." And she said, "It's okay, it's almost over." I said, No, I don't want to be a parent yet. And she just kind of looked at me and went, "Well, it's a little late to decide that right now. Let's just get through the next couple hours and then we'll figure it out from there, okay?" Madres adolescentes, madres viejas, madres homosexuales, madres solas. Todas las madres merecemos compañía, amistad, afecto, disponibilidad de alguien. The mother is the first sample of humanity that the child gets in touch with. A relação afetiva, de coração para coração, é que vai estruturar aquele indivíduo. Have this knowledge that you were bringing a life into the world. It felt like the most important job I would ever have. Quando è nato mio figlio, a parte la gioia e la sorpresa, io sinceramente credo di essere rimasto un anno sotto shock. Eu acho que quando você é mãe, parece que você se sente pressionada. A partir do momento que ele nasce, você já sabe fazer tudo. Você já sabe dar uma mamar, você já sabe se ele tá tendo cólica, se ele não tá, e você não sabe nada. I feel like if we all in our own way came together in a circle and said, "I'm having a hard time," that I feel like other women would say, "Yes, so am I, so am I." Nous tirons tous notre vie de l'organisme de nos mères. Et donc, il faut éminemment respecter l'être qui permet ces transformations. C'est la femme. I don't want to minimize the role of men, because I think they're very important. I think absent the father, the children will grow up in a much worse state. But I also think the mother is paramount. I think there's a fundamental biology there. People don't like to admit it, but it's there. Para mim, o grande momento, assim, foi o nascimento, assim. O jeito que eu vi a minha mulher ali, sabe? E totalmente empoderada, e a partir daquele momento foi muito diferente para mim. Ser mãe é ter responsabilidade, ter amor, carinho pela criança, é amadurecer. It's been the hardest time in my life just because of the lack of value for motherhood. To be able to do everything and not prioritize the most important thing, and that's our future. Eu queria ser uma mãe mais presente, uma mãe mais carinhosa. Eu queria poder escutar eles. Being a mother really humbled me to have my own children and to learn from them how to be a parent. No vídeo que vocês viram, né, tem uma parte que eu gosto muito que fala, né, que se juntasse todas as mães dentro de uma sala e uma falasse "eu estou cansada", todas falariam a mesma coisa. Né? Então é importante que vocês escutem e percebam as necessidades de vocês também, não só dos seus filhos, para que possa usufruir do apoio social que vocês possuem para essa vida nova, para esse papel a mais que vocês estão assumindo tão importante de serem mães. Dentro da gestação, a gente percebe várias mudanças. Algumas são muito intensas e marcantes, por exemplo, as mudanças físicas, né?
Então, o aumento das mamas, a percepção diferente de cheiros e gostos, a sonolência, mudança de humor muito fácil. Outras são mais espontâneas e pontuais. Quadros de irritação, sensibilidade aumentada, intensos sentimentos que podem ser vivenciados pela mulher, entre eles alegria, tristeza, satisfação e insatisfação. Nesse momento ela deixa de ser somente filha e esposa para assumir também o papel de mãe. Então a responsabilidade e o medo, né, da imperfeição toma conta da mulher nesse período. E existe algo cultural que fala que como que a gente tivesse a obrigação de ser uma mãe perfeita, que não existe. Né? Nós vamos aprendendo a cada dia assumir esse novo papel. Surgem preocupações e dúvidas sobre sua capacidade de exercer a maternidade. Lá no vídeo que a gente viu há um pouquinho atrás, fala muito sobre isso, né? Da mãe estar lá, já indo para ganhar o bebê, e ela falar que ela não quer aquilo, que ela não se sente pronta. Né? Não existe um momento adequado para isso, né? Mas a gente precisa ter sempre a certeza que nós vamos adquirindo capacidade e vamos conseguindo lidar com cada dificuldade com muito amor pela essa criança que veio ao mundo. Conversem entre vocês, né, o papai e a mamãe, quais as mudanças que vocês perceberam durante a gestação, né? Tanto o pai quanto a nova mamãe podem ter percebido inúmeras mudanças e cada um vai ser particular ao casal. Um outro ponto que é muito importante é a adaptação a essa rotina que vocês estão tendo, né? Então, além das modificações sentidas no corpo, no emocional, a maternidade e paternidade pode proporcionar modificações no contexto familiar devido à chegada do bebê. Então, às vezes, trabalha o dia inteiro e vai ter que adaptar essa rotina, quem vai ficar com o bebê, né? Às vezes já tem um irmãozinho também, então tem que se adaptar a essa rotina. Geralmente são buscados na rede de apoio social, recursos de adaptação, que se configura na disponibilidade de pessoas significativas para proporcionar suporte e ajuda no enfrentamento das diversas situações que possam surgir. Então, quem são apoios sociais de vocês? Às vezes é a vovó e o vovô desse bebê que está chegando, às vezes são os tios, né? Então é importante que vocês tenham essa listinha de suporte social para que isso, em algum momento que seja necessário, né, vocês consigam ter mais tranquilidade sabendo que tem aquela pessoa que vai apoiar vocês. Então agora a gente falou um pouquinho, né, da parte de gestação. Agora vamos pensar nas mudanças com a chegada desse novo membro da família. Então vem aí as expectativas referente à necessidade, né? Então o nascimento de um filho configura-se uma experiência nova, marcando um período de aprendizagem para todos os envolvidos. Então acho que já é a quarta ou quinta vez que eu falo de aprendizagem aí para vocês. Eu quero que vocês fixem muito isso, que vocês não são obrigados a saberem tudo desse bebê que acabou de chegar, né? Então é um processo que vocês vão aprender. Da mesma forma que esse bebezinho está aprendendo sobre o mundo, vocês também vão aprender a ser pais e mães. Precisa ser considerada a singularidade das mudanças que essa experiência confere à vida dos genitores. Como assim? Cada papai e mamãe vai ter uma mudança, né? Vocês podem ter tido 2 filhos e esse é o terceiro, que não vai ser igual, né? Porque cada filho tem sua particularidade, vai necessitar às vezes de um cuidado diferente, né? Então é importante a gente respeitar isso e tentar entender que cada ser é único, assim como o bebê, vocês como pais também. Percebe-se que a maternidade pode se configurar em um acontecimento intenso na vida familiar, e em especial na vida da mulher, envolvendo mudanças em diversos âmbitos. É importante a gente lembrar do cuidado maior que às vezes tem com as futuras mamães, porque envolve hormônio, envolve mudanças quanto a dificuldade na amamentação, às vezes, ou de não conseguir amamentar. Então tudo isso gera frustrações na mulher que podem gerar um prejuízo no desenvolvimento da criança também. Agora, se ela tem um bom suporte familiar, um bom suporte do parceiro, tudo isso vai ser muito mais leve
e menos prejudicial tanto a ela quanto o bebê. Pensando no novo contexto familiar, a gente precisa lembrar que inicialmente vai ter muitas renúncias, né? Porque às vezes noites de sono, que o bebê está se acostumando, né? Saiu dentro do ventre da mãe, que era tudo tranquilinho, agora tem um tanto de gente fazendo visita, às vezes tem a criança que é um irmãozinho, né? Tem as visitas que vão chegando para conhecer o novo membro, tudo isso precisa ser adaptado. Então, os novos pais necessitam fazer muitas renúncias, tanto da vida social quanto da própria condição de filho ou filha, pois, como pai e mãe, reverterão suas próprias experiências infantis, assumindo um novo papel perante seu próprio filho, ou seja, passa a ter uma adequação psicológica a cumprir. O que é essa adequação psicológica, gente? É a gente conseguir regular o humor, porque não é fácil ficar à noite sem dormir, adaptando a nova rotina. Então vai vir estresse, às vezes preocupação, cansaço, e tudo isso precisa ser regulado, né? A gente precisa aprender a autorregular nossas emoções para que as emoções não virem comportamentos. Existem medos e fantasias de ambas as partes, tá? Então a dificuldade de adaptação não é só de um ou outro, é de todos os dois. Às vezes a gente percebe que um consegue se adaptar mais fácil e o outro tem uma certa dificuldade, mas isso não quer dizer que ambos não estão passando por uma mudança. Então, nota-se, né, que a gente precisa que a mulher permita a participação do pai na convivência e nos cuidados com essa nova criança, tá? Então, muitas falas que eu percebo é que ele não sabe trocar a fralda direito, ele segura a criança de qualquer jeito, mas lembre-se que ele também está aprendendo, né? E só vai aprender mediante a prática, né? E a criança, aquele bebezinho, também é dele. E ele precisa ter as responsabilidades da criação e do cuidado do filho recém-nascido. Nós temos dentro da psicologia essa teoria do apego. E eu trouxe para vocês entenderem a importância do cuidado e do carinho nessa etapa da primeira infância. Lembrando que a primeira infância é do nascimento até os seus 3 anos de idade. Então, o Bowlby, que é um psiquiatra infantil, ele trabalhou muito com estudos referente ao cuidado materno e as consequências disso para o desenvolvimento do bebê. E aí ele traz o seguinte: no relacionamento com a figura de apego, normalmente são os pais, né, os cuidadores principais, a segurança e o conforto experimentados na sua presença permitem que seja usado como uma base segura, a partir da qual poderá se explorar o resto do mundo. Então, quando a criança se sente protegida na presença dos pais, ela também vai explorar o mundo, o ambiente, né? E a partir disso ela vai desenvolver a fala, ela vai andar, né? Então, vocês vão perceber aí, quando o bebezinho de vocês nascerem, que quando ele começa a dar os seus primeiros passos, ele vai muito olhando para o pai ou para a mãe, né? Buscando a segurança da presença deles, porque eles vão sentir assim: meu pai e minha mãe estão aqui, então vai dar tudo certo. E a partir disso desenvolve melhor o andar, a parte psicomotora. A fala normalmente ela começa pelo balbucio, né? Aquele mamã, papá, e a partir disso vira um jogo para a criança, um jogo divertido, e aí vai desenvolvendo as primeiras palavrinhas. Esse vínculo pode ser observado por comportamentos tais como sorrir, fazer contato visual, chamar, tocar, agarrar-se, chorar e ir atrás, dentre outros. O vínculo e o apego são de extrema importância para que o bebê tenha um bom desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Então, como eu falei com vocês, toda a parte de desenvolvimento psicoemocional da criança, ele acontece muito a partir do apego e do vínculo. Então, quanto mais os pais são presentes, eles se comunicam com a criança, eles dão carinho para a criança, eles conseguem proporcionar uma base segura, maior vai ser esse desenvolvimento da criança. E outro ponto que é importante a gente falar um pouco da parte de separação da mamãe e do bebê. Como assim separação? Né? Mal nasceu, já está querendo tirar o menino. Não é isso. É necessário que em algum momento a mãe interrompa essa situação e comece a dizer não para o bebê que está crescendo. Então, quando o bebê ele começa a engatinhar, a ter os seus primeiros passinhos, ele começa a entender que não existe só ele e a mãe. Que existe um mundo aí fora que pode ser explorado, que tem muitas coisas bacanas. Então esse processo ele é muito importante para a vida da criança, né?
E se ele fica extremamente ligado à mãe, ele não aceita ir a um lugar sem ela, não aceita tomar banho sem a mãe. Então esse desenvolvimento saudável às vezes vai ser mais dificultoso, né? Então outro processo importante da gente lembrar é que a mãe também tem outros papéis, né? De esposa, de profissional, de cuidar da casa, às vezes de estudo com outra criança. Então, se não tivesse essa separação, é como se ela fosse exclusivamente do bebê e o bebê fosse exclusivamente dela. Então, nos primeiros meses, a gente vê essa mistura, né, da mãe e do bebê como se fosse um só. A partir que a criança vai crescendo, ela vai se tornando mais independente. E é importante que os pais, eles ajudem a criança nessa autonomia. O pai ou outro adulto que ofereça seu apoio pode desempenhar um papel importante nesse estágio, principalmente se desenvolver um bom relacionamento com o bebê. Ele pode fornecer para a mãe o apoio moral quando ela tiver que estabelecer limites à sua disponibilidade. Então, a partir disso, o pai, né, vai ser esse suporte aí para que a mãe consiga dizer não, né, em alguns momentos, quando precisar, por exemplo, ir a uma consulta médica e não poder levar a criança, ou quando essa criança estiver indo para a escolinha, né? Então, todo esse processo de autonomia, ele é importante para a criança e só vai ser feito de uma maneira leve se a mãe e o pai estiver preparado para isso. Cada bebê possui seu próprio ritmo para descobrir o mundo, mas chegará a hora em que ele começará a depender menos da mãe e desejar ser mais independente. O bebê aprende gradualmente a tolerar a existência de um ciclo mais amplo do que faz parte e no qual as necessidades dos parceiros, de outras crianças e da própria mãe têm que ser atendidas. Tanto a mãe quanto o bebê têm que aprender gradualmente que precisam ficar separados. Aquele tipo de intimidade existente entre eles precisam acabar. Então não quer dizer, né, que a criança não vai precisar mais da mãe, mas sim que ela terá outras formas de lidar com as suas necessidades. Então ela vai conseguir alimentar sozinha, ela vai conseguir se vestir sozinha, entende o brincar, né, com outras crianças, que a alegria e o prazer podem ser vindos de outras situações, como o brincar com o irmãozinho, com o primo. E isso só vai ser possível se ela começar a ter autonomia. Esse vídeo que vocês vão ver agora fala um pouco desse suporte social, né? Da importância do desenvolvimento saudável a partir do contato com outras crianças, com outras famílias, né? Hoje nós vivemos em sociedade pela necessidade do outro, né? A gente não consegue viver sozinho. Então, quando eu preciso de alguma coisa, às vezes tem meu vizinho que vai entrar em contato comigo para me ajudar, às vezes o meu familiar. Então, a criança ela precisa ser inserida dentro dessa comunidade. Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário, a criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas, não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo, ela precisa dessa ampliação. Por isso é tão importante o brincar junto, inclusive brincar com essa comunidade, que seria, de algum modo, uma espécie de família mais aberta, mais universalizada, né? A caring community is the village that a child needs to grow up healthy and wise. Every one of us, parents, teachers, caregivers, shopkeepers, policymakers, lawmakers, we each play an important part in creating a loving village. This is what children need in which to grow. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? This baby's our future. Who's going to run the country? Who's going to pay the taxes? Who's going to come up with the new inventions and, you know, the next vaccines or the next rocket ships that take us to who? That baby.
Essa história toda da comunidade começou pela nossa vontade de estar com as crianças. Por mais que eu queira estar com eles, eu não consigo estar com eles todo o tempo. E ao mesmo tempo que eu não quero colocar eles em algum lugar, né, eu quero que eles continuem na nossa vida ativa, né, convivendo com a gente. E foi a partir daí que esse grupo apareceu e se formou. E aí hoje a gente tem esse grupo de 6 famílias, que são as famílias do coração, e que a gente se ajuda nessa comunidade. Então, em que algum determinado tempo uma está com as crianças, no outro outra. A gente se ajuda a caminhar. Se dá muito natural, assim, sei lá, tem uma que fala, agora eu preciso fazer um trabalho, tá? Eu fico com eles. E tanto assim, necessidades sem julgamento, né? Eu preciso cortar o cabelo, alguém pode ficar com as crianças, eu preciso ficar 1 hora sem criança. Eu preciso que alguém fique com eles pra não fazer nada. Não interessa qual é a necessidade, sabe? Ou eu preciso ganhar dinheiro pra eu comer. A necessidade tem o mesmo valor, assim, entre a gente. Além disso, as crianças poderem conviver com adultos que convivem. Porque elas observam como as relações se dão. E elas repetem igualzinho. No family is self-sufficient. I depend on my siblings, my mother, and the agencies and policies that affect my family. There's a huge gap between what our public policies look like and what families today need. And it's this gap that's hard to understand because we have policies that respond to other issues, but somehow we still think the family is self-sufficient, rather than understanding that in society today, we have to have policies that support the entire family. We're in this together, and we have to support each other so that we can grow healthy children. I kind of struggle with the fact that, like, on one hand, I'm the only stay-at-home dad that I know. On the other hand, somebody does that. Like, somebody has to do it for every child that's here. Quando eu peguei os dois, tanto o Benjamin quanto a Estela, eu fiquei absolutamente encantada pela natureza, mas o amor que eu sinto por eles é uma construção diária. Eu aprendi a amar meus filhos desesperadamente, assim como eles aprenderam a me amar desesperadamente, porque eles descobriram que eu era a mãe deles pelo dia a dia. Se eu saio e fico 9 horas por dia longe, e 2 horas com ele por dia, como é que a gente faz para construir isso? Se a gente começar a ter essa consciência disso, a gente conseguir 1 hora por dia, o pouco tempo disponível, ser verdadeiro, ser intenso, sem estar de outra forma, né? Você tem que estar lá presente com a criança, mas eu acho que se a gente tiver mais consciência, a gente vai buscar subterfúgios. Mas isso a gente primeiro precisa acordar dentro dos pais, para que isso esteja mais consciente, para que haja o impulso de fazer esses ajustes, né? Qualquer ajuste já é um passo. Depois desse vídeo que vocês viram, que traz um exemplo, né, de famílias que se juntaram para dar esse suporte familiar, reforça ainda mais a nossa necessidade do outro. Então, o bebê ele precisa ser inserido nessa família, nessa comunidade e perceber que não é só a mãe e o pai que existem, mas que tem todo um suporte familiar e comunitário que irá ajudá-lo mediante as suas necessidades. A gente falou um pouquinho sobre lembrar que a mãe também tem outros, né, papéis, então vamos falar um pouquinho da atenção ao irmão do recém-nascido, né? Então, quando os pais que têm um outro filhinho aí, ou filhinha, eles podem perceber, às vezes, ciúmes, insegurança, né? Às vezes pode ter um retorno de alguns comportamentos mais infantilizados. Todo esse comportamento que o irmãozinho do recém-nascido possa vir a ter é muito normal, né? Mas a gente pode trabalhar com eles à medida que ele seja incluído na rotina do bebê.
Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a sensação de estar excluído é comum e esse sentimento pode causar uma contradição dentro da criança, que associa a chegada do bebê com a perda do posto de rei da casa e ao mesmo tempo deseja ser amigo do irmão. Então vai ter uma contradição aí, né? Ele quer beijar, quer abraçar, quer ser o melhor amigo do irmão, por outro lado vem o ciúme, a raiva, tá chateado porque às vezes os pais estão se dedicando mais àquela criança do que ele. Então algumas coisas que a gente pode trabalhar é tentar alterar qualquer rotina dessa criança antes do nascimento do bebê. Então às vezes vai, por exemplo, trocar de quarto, né? Não espera o bebê nascer para fazer isso. Às vezes eu tenho que trocar ele de escola por causa de horário. Também faça antes do bebê nascer ou depois da adaptação. Por quê? Aí ele não vai associar que aquelas perdas ou mudanças que ele teve foi por causa do irmãozinho que chegou. Porque isso vai aumentar, né, a sua dificuldade de adaptação dessa rotina. Outra coisa, a gente não deve descuidar do irmãozinho do recém-nascido. Eleve a autoestima da criança, potencialize suas qualidades e as vantagens de ser o irmão mais velho. É muito legal quando a gente consegue incluir esse bebê, ou essa criança, nos cuidados do bebê. Então, por exemplo, pedir ajuda no banho, pedir que ele escolha a roupa que o bebê vai usar, né? Tudo isso vai potencializar ele, né? E ele vai perceber que essa criança só veio para agregar ainda mais, e não para tirar o lugarzinho dele. Dentro de todo esse contexto, novo contexto familiar, né, que a gente começou a falar, a gente precisa entender o que deve ser renunciado e o que deve ser preservado, tá? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, do cuidado do irmãozinho, do bebê, é uma coisa que a gente precisa preservar, né? Às vezes, mudança na rotina social, inicialmente, vai ter que ser deixado de lado um pouco para depois retornar. A questão da sexualidade, do ato sexual, intimidade, é algo que o casal muitas vezes vai ter que conversar e verificar o melhor dentro desse novo contexto. Lembrando que a sexualidade é algo muito importante para o casal e ela vai muito além do ato sexual. É o abraço, é o beijo, é a conversa, é sentar e ver as necessidades daquele casal mediante a nova estrutura familiar. Então, no campo da sexualidade, as alterações são significativas, pois há uma necessidade de reorganização e redirecionamento do desejo sexual, levando-se em conta as exigências do bebê, as mudanças físicas decorrentes do parto e da amamentação. Então, muitas mamães ficam inseguras quanto ao corpo, né? Porque a gente sabe que não é uma mudança rápida, ela requer todo um cuidado. Então, vem às vezes dependendo do tipo de parto que foi feito, né? Então, os pais têm que ser muito carinhosos nesse momento e o casal tem que chegar num consenso de que deve ser preservado e aquilo que deve ser modificado dentro desse período. Quais são as expectativas do casal quanto às possíveis mudanças? É importante que vocês avaliem quais são as possíveis mudanças que possam colocar em prática já agora, como no caso do irmãozinho, quais as outras coisas que vocês podem deixar já resolvido, por exemplo, quem que vai apoiar a mãe em alguma consulta médica do recém-nascido que o pai não possa ir, para trazer mais tranquilidade na nova rotina de vocês. Então, os pais do casal, né? Então, o papel de casal, de ser marido, de ser esposa, não mudou, ele permanece ali. Só está sendo inserido mais um papel que é de ser pai e mãe. Nas novas condições, grande parte da atenção e recursos parentais encontram-se direcionados para as necessidades do bebê, limitando a disponibilidade do casal para o investimento na sua relação conjugal. Outro quesito são a fadiga física e a privação do sono, especialmente experimentados pela mãe numa fase inicial, sendo ela quem está mais implicada nos cuidados do bebê. Poderão também contribuir para a diminuição da disponibilidade e investimento do casal. Então, o que esse slide está falando para a gente? A importância da gente verificar o que pode ser feito, né, para que o casal permaneça ainda unido e que tenha seus momentos, né? Seja às vezes no cuidado,
do bebê, às vezes num passeio, né? Então, o que pode ser preservado para que o investimento não se perca? Então, eu trouxe para vocês algumas coisas que podem ajudar. Então, saiam da rotina e encontrem algo para fazer a dois. Compartilhe as emoções e experiências da nova rotina. Comunique-se um com o outro e mantenha viva a sexualidade do casal. Então, essas 4 dicas aí são algum caminho, né, que vocês possam percorrer para que ajude a manter a relação do casal ainda viva. Agora a gente vai falar de 2 pontos que é muito importante, né, que é a depressão materna ou tristeza materna e a depressão pós-parto. Tá? Então, a depressão materna ou tristeza materna é muito comum às puerpérias, né? Que são esse sentimento de tristeza ou uma ansiedade que as gestantes, as mamães possam ter. Então, 70 a 90% das puerpérias apresentam um estado depressivo mais brando, transitório, que aparecem em geral no 3º dia do pós-parto e tem duração aproximadamente de 2 semanas, tá? Que a gente chama de baby blues. Os lutos vivenciados na transição gravidez e maternidade podem incluir perda do corpo gravídico, o não retorno imediato do corpo original, o bebê deixa de ser idealizado e passa a ser vivenciado, né? Então, tudo isso pode gerar uma mudança branda, mas significativa na mamãe, né? Uma tristeza, um cansaço maior, uma fadiga, tá? Então isso é normal. Outro ponto que já é algo mais grave é a depressão pós-parto, tá? Então a depressão pós-parto ela é mais rara comparado à depressão materna, ok? Em geral, ela ocorre com as mulheres que já têm algum histórico de fragilidade psíquica, né? Então, mulheres que já teve depressão na família ou ela própria já vivenciou um estado depressivo, tomou medicamento antidepressivo, ansiolítico, elas têm o que a gente chama de fragilidade psíquica. Então é mais comum ter a depressão pós-parto. Não quer dizer, gente, que todo mundo que teve um processo depressivo em algum momento da vida, após o nascimento da criança, terá a depressão pós-parto, ok? Só aumenta um pouco mais a probabilidade. Eu trouxe para vocês alguns sinais, né, de uma depressão pós-parto para que vocês, tanto a mamãe, mas principalmente o papai, consiga verificar isso e ajudar a mãe nesse momento, ok? Então, sentir-se acabada e triste a maior parte do tempo, sentir-se assustada, em pânico e ansiosa sem motivo, incapaz de apreciar a vida, incluindo a perda de interesse por sexo, incapaz de desejar coisas e rir, sentir-se inútil, sem valor, um fracasso e culpar-se sem necessidade quando as coisas não dão certo, né, ou dão errado, ter ideias de se ferir e até pensamentos suicidas. Outros pontos, sentindo-se incapaz de lidar com a situação, né, então tudo parece ser um peso insuperável, incapaz de tomar as menores decisões, dificuldade para concentrar-se e lembrar das coisas, evitar os amigos e o contato social. Na parte de sintomas físicos, né, incapacidade de dormir ou comer, ou alternativamente ter vontade de dormir e comer o tempo todo, ter sintomas físicos como dores diversas, dores de cabeça e maior vulnerabilidade a infecções. Então todos esses aí são sintomas, são sinais de uma depressão pós-parto. Lembrando que algumas coisas são isoladamente comum, né? Que aí seria a tristeza materna, a depressão materna. Mas, quando existem diversos desses sinais a longo prazo, então 2, 3 semanas, aí sim a probabilidade de ser uma depressão pós-parto, né? Então, para isso é importante que vocês busquem ajuda, né, de algum profissional. Então, a Aberta a gente conta com médicos que possam ajudar, né, com a psicologia. Então, se vocês perceberem algum desses sinais, né, marquem uma consulta tanto com a medicina ou com a psicologia para que a gente possa ajudar vocês. Para a gente finalizar, eu trouxe 2 frases, né, para gerar uma reflexão sobre esse momento tão importante que vocês estão vivenciando. A primeira é do John Milton, que fala que a infância revela o homem, assim como a manhã revela o dia. Né? Então, esse serzinho que está aí com vocês, ele vai ser um adulto, ele vai ser uma
um ser dentro da nossa comunidade, né? Todo investimento que vocês fizerem agora na infância dele vai ser muito importante para o adulto que ele vai se tornar, né? Do pai que ele vai ser, do esposo ou da esposa que ele vai ser, ou até mesmo de político que ele vai ser, né? Então a gente precisa pensar nisso tudo, que a gente está investindo no futuro, não só dele, mas de toda uma comunidade. E a outra, ser mãe e pai são essas coisas todas que nos tornamos ao longo do caminho, sem muita definição e muito menos perfeição, e sempre interminável. Ser mãe e pai é uma construção diária, e quando vocês caminham para frente, só há como ser cada vez mais pai e mãe. Então, é um processo que vocês vão fazer a vida toda, e vocês não vão nascer, né, sabendo de tudo, mas sim vão caminhando juntos e sempre da melhor forma, com o maior carinho possível, vão se tornando bons pais. Não pais perfeitos, mas bons pais. Eu espero que vocês, né, tenham contribuído algo para vocês aí nessa nova etapa. Eu estou à disposição de vocês, caso necessitem, assim como toda a equipe da Aberta Saúde. Obrigada.